Olá, a TV Estadão recebe os professores Hélio Nogueira da Cruz e José Roberto Cardoso. Eles são candidatos a reitor da Universidade de São Paulo. A eleição ocorre no dia 19 de dezembro agora. Ontem vieram os professores Marco Antônio Zago e Vanderlei Messias. Boa tarde, professores. Boa tarde, boa tarde. Obrigado pela presença. Prazer. Bom, eu queria começar fazendo uma pergunta para os dois. Eu gostaria de saber se vocês se definem como oposição ou situação e, em um dos casos, gostaria de saber os pontos positivos e negativos da atual gestão. Professor Cardoso? Pois não. Bom, sem dúvida, eu sou candidato independente, completamente independente dessa gestão. Quer dizer, nós estamos com uma proposta que, de fato, é diferente, questiona várias posturas da reitoria na última gestão e acho que a comunidade está entendendo isso, que nós temos algo completamente diferente daquilo que está sendo praticado. Nós, de fato, somos oposição nessa eleição. E o senhor acha que a atual gestão, quais os pontos negativos e positivos? Olha, pontos positivos, existiram pontos positivos, serão preservados, mas negativos tem muito. Sobretudo, a quebra de todos os canais de comunicação com a comunidade, de uma forma que nós nunca vimos na história recente da universidade. Quer dizer, o primeiro passo é restabelecer esses canais. O rompimento de comunicação com a comunidade é a coisa mais prejudicial que pode ocorrer numa instituição como a nossa. Isso mostra à sociedade que nós não estamos em paz. De modo que, por essa razão, os conflitos aparecem. Todo esse problema que tivemos recentemente, em 1º de outubro, na minha opinião, é fruto disso. No ambiente onde se pratica a cultura de paz, esse organismo não floresce. Quer dizer, então foi justamente essa quebra de comunicação que escancara para a sociedade, que nós estamos em conflito, que não estamos nos entendendo, leva a uma confusão que é incrível isso. Né? Então, ao meu ver, esses recentes acontecimentos que tivemos é fruto dessa quebra de comunicação com toda a comunidade que a reitoria estabeleceu. Professor? Eu não gostaria de caracterizar a nossa chapa como de situação ou de oposição. Nós fazemos parte de um grupo que se formou muito antes da gestão Grandino. Nós apoiamos essa gestão e, com a passagem do tempo, ele foi se afastando daquele grupo original que apoiou e esse grupo se restabelece e o nosso nome aparece como representante deste grupo. O afastamento decorreu, sobretudo, pelo que o professor Cardoso comentou, e por desconsiderar os apoios políticos que ele tinha recebido anteriormente. Então, há várias posturas daqueles que o apoiaram, por exemplo, um cuidado com o equilíbrio financeiro, um cuidado de comunicação com a nossa comunidade, com a comunidade externa, foram sendo abandonados. Então, certamente nós não somos uma chapa de situação, a imprensa, inclusive, reconhece isso, e as nossas propostas são de atividades positivas que foram feitas na gestão Grandino Rodas, por exemplo, grandes investimentos em atividades centrais, restaurantes, museus, iluminação, foram positivas e devem ser continuadas. O reajuste também para funcionários foi adequado, auxílio alimentação, refeição, tudo isso deve ser continuado. Mas o que não se sustenta é uma situação financeira como esta, que está dilapidando as reservas da universidade, cerca de US$ 1 bilhão esse ano, e isso não é sustentável. Houve um descontrole de gastos que nós apontamos há bastante tempo e então deveremos tratar de outra forma. Então, este é o ponto mais fraco da gestão Grandino Rodas, um descontrole de gastos, uma verdadeira
bolha de gastos insustentável que compromete a universidade já nos próximos meses. Professores, as pessoas podem participar, que estão assistindo, podem participar mandando perguntas, até comunicar que a hashtag compartilha Estadão. Você pode mandar sua pergunta para os professores aqui que são candidatos à reitoria da USP. E por e-mail, uma professora da USP, a Heloísa Barbuí, fez uma pergunta que eu estou repassando para os senhores, que é em relação aos museus da USP. Então ela cita o Museu Paulista, de Zoologia, o Museu de Arte Contemporânea e o Museu de Arqueologia e Etnologia. Mas, sobretudo, o Museu Paulista, que atualmente vive aí uma situação difícil, ela pergunta quais são os planos que vocês têm para o museu e se conhecem também aí o projeto de ampliação do Museu Paulista, que foi, para quem não conhece, conhecido como Museu do Ipiranga, né? Aprovado em 2008 pelo IPHAN e CONDEFAT. Então, acho que vou começar com o professor Hélio, só para fazer o... Muito bem, a professora Heloísa é uma amiga de longa data no Museu Paulista. Ela participou dos projetos de longo prazo de ampliação do Museu Paulista, ocupando toda aquela praça, inclusive a ligação com o atual Museu de Zoologia. É um grande projeto lá, que leva tempo para ser implementado, porque tem os bombeiros naquela área, o patrimônio tem que ser consultado para todas as intervenções. Então, nós somos fãs, apoiaremos a grande política de longo prazo do Museu Paulista. Agora, foram feitas várias intervenções de apoio ao Museu Paulista, mas, aparentemente, alguns elementos estruturais não foram bem considerados. Então, recentemente, de forma alarmante, começa a ter problemas estruturais que terão que ser enfrentados com toda a prioridade e todos os recursos. 2022 é uma data importante para o país, ele é um símbolo nacional e ele tem que estar em condições completas de utilização naquele momento. E mesmo para as Olimpíadas e Copa do Mundo, um esforço de que a população, os visitantes, possam usufruir um pouco desses importantes acervos da universidade, devem ser colocados à disposição nos limites da segurança física das pessoas e patrimonial do que lá temos. Então, é um apoio que nós temos de longa data para toda a área de museus. O Museu de Zoologia terá um grande avanço, o Museu de Arqueologia tem um prédio enorme sendo concluído, a Praça dos Museus terá avanços importantes, o MAC deverá ser ocupado plenamente, MAC Ibirapuera. Então, é um avanço muito significativo nessa área de museus, porque a USP, inclusive, está num esforço de internacionalização e o que mais interessa aos estrangeiros é o que nós temos de peculiar. O que nós temos de peculiar é, sobretudo, a área artística, cultural, que nós temos acervos preciosíssimos e que atraem muita gente, os estrangeiros, para vir para cá, e também faz parte da formação mais completa dos alunos de graduação, pós-graduação, uma vivência cultural mais rica. Então, é um esforço muito importante que a nossa chapa vai implementar com toda certeza. Então, os museus guardam um acervo que tem a história do Brasil, um acervo que tem toda a ciência da zoologia, um patrimônio que só a Universidade de São Paulo tem. É uma responsabilidade nossa preservar isso. Os problemas estruturais que estão sendo enfrentados agora já são de conhecimento dos professores que têm contato com o museu já há muito tempo. Não é coisa recente, não é algo que de repente aconteceu, vamos ter que tomar uma providência. Não é assim. É algo que de fato já vem sendo discutido há tempos. As diretores anteriores do Museu Paulista, em várias ocasiões, se manifestaram no CO sobre os problemas que estavam enfrentando. Mas, mesmo assim, não tiveram a sensibilidade de atender a essa chamada no momento que era devido. Agora estamos numa situação irreversível. Ou toma-se uma atitude ou deixa cair. É assim que está acontecendo, sobretudo no Museu Paulista. O Museu Paulista está, de fato, em condições graves e tanto é que precisou ser interditado, fechado e exigido lá uma intervenção mais profunda para resolver o problema. No entanto, estamos construindo a Praça dos Museus. O que é importante? Fazer o quê? Vamos lá, vamos fazer essa parte do museu, mas poderíamos resolver antes.
os problemas que estamos enfrentando agora. O Museu de Zoologia, o problema basta trocar um telhado, refazer um telhado. Nós teríamos resolvido os problemas que o Museu de Zoologia enfrenta agora quando chove. E o problema do Museu Paulista é o revestimento. Foi feito um revestimento não adequado para um museu, para aquela estrutura, se colocar uma tinta impermeável que levou a esse problema. Quer dizer, os problemas que estamos enfrentando agora são antigos, mas não se deu a prioridade. Pensou-se apenas em construir, em fazer coisas novas. E coisas novas que não passaram pelo crivo da nossa comunidade. Alguém teve uma ideia, acordou num dia e fez um prédio. No outro dia, vou fazer um outro. É assim que as coisas aconteceram nessa gestão. Não houve uma manifestação da comunidade sobre as prioridades. Eu tenho certeza, se isso fosse feito, o encaminhamento seria outro. De modo que eu tenho certeza, se fosse feito dessa forma, os museus não estariam nessa condição. Professores, a gente falou do museu, mas de uma forma geral a USP é um patrimônio do Estado, da cidade, um patrimônio nacional, e as pessoas demandam muito também maior participação da USP no dia a dia da cidade, no dia a dia do Estado, né? Como é que vocês pretendem fazer isso, aumentar a participação da USP no dia a dia da cidade? Se discute desde a abertura dos portões do campus, mas também a questão de pesquisas voltadas a questões relacionadas à cidade, desde transporte público, educação, etc., até produtividade na economia, tecnologia, etc. Como é que vocês pretendem aumentar o envolvimento da USP com o dia a dia da cidade, do Estado e do Brasil? Bom, em primeiro lugar, Bruno, a USP já faz parte do viário da cidade. É caminho, é aberto. Os portões da USP não podem ser fechados, senão fecha São Paulo. Ela é uma rota alternativa marginal. As rádios anunciam, se a marginal estiver cheia, se desviem lá pelo campus, que é melhor. Quer dizer, a USP já é aberta. Já é aberta. Agora, há a questão de abrir os portões aos fins de semana. Há um problema, né? Não somos o Ibirapuera. O Ibirapuera tem uma estrutura para receber as pessoas. Tem banheiro público, tem restaurantes, tem uma série de infraestruturas que o nosso campus não tem. Então, o que acontece? Na época que o campus era livre, o pessoal todo entrava, era uma invasão, tinha muita gente, usavam os banheiros das unidades e nós tivemos com isso graves problemas de segurança. O problema de segurança nosso, muitas vezes o problema material é o menor de tudo. Nosso grande problema na segurança é o conhecimento que está lá. Sediado em computadores, sediado em laboratórios, que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos perder uma quantidade enorme de pesquisas, pelo simples fato de que nós não temos estrutura adequada para receber um grande número de pessoas no momento de lazer. Quer dizer, se nós optarmos por abrir o campus da universidade para que todos possam usá-lo como se fosse em Ibirapuera, temos que manter uma estrutura similar. Quer dizer, eu, no momento, no estágio que nós estamos, eu não concordaria em abrir o campus para todos. Agora, se você comentou da abertura para a USP e para a sociedade, eu creio que a USP já tem um relacionamento bom com a sociedade. O que ele não está é organizado. Organizado no sentido que não tem um estadista que vai lá e dá ideias, induz projetos em que a sociedade poderia procurar a USP e ali criar políticas públicas e projetos relevantes. O que nós vemos é a USP, um relacionamento forte com a sociedade, através dos seus docentes. Uma empresa que quer fazer um projeto com a USP vai buscar fulano de tal, o professor tal, ele não vai buscar a USP. Quer dizer, se ele conhece esse professor, ele consegue resolver o problema. Se ele não conhece, ele fica sem solução. Então, a USP precisa aparecer mais, precisa mostrar mais sua capacidade. E eu acho que isso é um grande papel que o reitor deve ocupar na próxima gestão. A USP, ela tem uma interação com a sociedade muito rica. É muito mais
profunda do que geralmente se pensa. A USP, o que é a USP? A USP não é a reitoria, não são os seus campi, ela é muito mais que isso, são os uspianos trabalhando, vivendo e produzindo resultados. A USP ela é um tanto fechada assim à comunidade. Ela interage, tem um diálogo, quando cria seus cursos, quando investe em museus, quando faz pesquisas, ela interage. Ela não está numa ilha distante, numa torre de marfim isolada da sociedade. Isso não seria bom para ela. Ela responde aos anseios da sociedade. Mas o que sinto falta, em momentos do passado, havia temas de grande envergadura nacional que eram debatidos na USP como um todo, ela criando fóruns USP disso, daquilo, e isso estamos devendo à sociedade. Voltar a ter projetos de grande envergadura em que a USP organize, execute, divulgue temas de políticas públicas de envergadura na área de economia, na área de tecnologia, na área de cultura, e isso deve ser feito. A sociedade quer e a USP está disposta a fazer. Então, uma lacuna central. Os campi da USP, eles são públicos, como a USP é pública, mas com uma finalidade específica, que é produzir ciência, tecnologia, ensino. Então, a própria arquitetura, se a gente pensar no campus aqui da cidade universitária, do Butantã, ele não foi concebido, a própria arquitetura, em que temas de segurança patrimonial, segurança de pesquisa, fossem considerados fortemente. Isso é uma história antiga. Então, era distante da cidade, uma área grande, bucólica, e com o tempo a metrópole engoliu a USP e ela vive os problemas da cidade, de mobilidade, de segurança. Nós devemos encontrar, em cada caso, projetos específicos para que nos aproximemos, oferecemos mais para a sociedade em termos de usufruir esse campus, que pode ser feito de forma muito mais extensa do que é feita hoje. Mas uma abertura total, isso foi feito cerca de 15 anos atrás, mostrou-se inconveniente. Nós não estávamos preparados para preservar o nosso patrimônio. Então, é uma questão mais de dosagem, fazer projetos conjuntos para que a sociedade também se beneficie da área do campus lá da cidade universitária, e isso vale para todos os campi da USP, nos vários municípios. Então, a aproximação com a sociedade se impõe e nós vamos fazer isso. Professor, já falou um pouco da situação financeira, que é a situação, hoje a USP compromete praticamente 100% do seu orçamento com gasto de pessoal, está usando os recursos de reserva. Queria saber exatamente o que, na opinião de vocês, quais foram os erros de gestão para que chegasse nessa situação e como que vocês veem a situação a possibilidade da USP conseguir mais recursos, ampliar a sua captação de recursos e se conseguir recursos de empresas, melhorar esse relacionamento com as empresas seria um caminho? Num prazo longo, a busca de fontes adicionais de recursos, seja empresas, seja parcerias com a sociedade, ex-alunos, tudo isso é um caminho que promete e devemos caminhar nessa direção. Mas isso não virá resultados em 1, 2 anos ou 3 anos, que também exigem soluções. Nós vamos ter que trabalhar num período de vida mais dura, cuidadosos contratos de novos trabalhadores, docentes ou funcionários, um trabalho de fechar os ralos, que tem muitos por lá, que drenam recursos. Agora, o que causou isso foi um descontrole. Não tinha, na nossa opinião, alguém acompanhando detalhadamente o que estava sendo feito. Foram avanços salariais significativos, sobretudo para os servidores técnicos e administrativos, gastos de investimento, ao mesmo tempo, muito elevados. O referencial da USP é 85% de gasto de pessoal, mais 15% de custeio e investimento. Nós estamos com 102% de pessoal, mais 15% de custeio e mais uns tantos de investimento. Esses cessarão, naturalmente, quando as obras ficarem prontas, mas daí nós vamos ter que encher de gente esses novos prédios.
Então, lidar com isso vai exigir muita cautela, muito equilíbrio, muita conversa, muito diálogo, para que não são medidas gerais que vão resolver, vão criar mais atritos, perdas do que é o necessário. Então, retomar o controle das contas, evitar uma bolha de gastos, se impõe e será feito, inevitavelmente, quem quer que esteja na reitoria nos próximos anos. Isso não é uma questão de escolha, tem que ser feito, porque não pagar a folha de pagamento em dia, não pagar fornecedores, é extremamente delicado e pode comprometer a nossa preciosa autonomia financeira que o Estado nos concede e permite que façamos contratações, aumentos, obras, com muito mais autonomia que o resto do setor público. Isso está em questão. Se não trabalharmos bem, o governo talvez se canse de nossa autonomia e adote outras posturas. Por exemplo, o secretário da Fazenda toma conta das contas da universidade. O governo não quer fazer isso, mas se nós apresentarmos uma situação financeira muito delicada, talvez o governo não tenha outra alternativa. Estamos um pouco longe disso ainda. Com cautela, muito conhecimento, muita conversa, poderemos seguir com relativa tranquilidade, é a nossa convicção. Quer dizer, nós fazemos parte da COP, Comissão de Orçamento e Patrimônio. Quer dizer, na COP, nós já identificamos os problemas. Foi feito um orçamento da USP, em todos os anos, nessa última gestão, e foi feito, jogado no lixo no dia seguinte. Ninguém tomou conhecimento de executar aquele orçamento. Os gastos foram feitos de acordo com a decisão de uma pessoa. Foi personalista. Chegou lá, o dinheiro, vou gastar, vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Não seguiu um orçamento que é aprovado normalmente todos os anos na universidade. Esse é um problema. Eu vejo também as coisas sob um outro ponto de vista. Em janeiro, nós tínhamos um comprometimento da folha de pagamentos em torno de 114% da dotação orçamentária. Isso veio caindo, nós estamos em 104%. A expectativa que se tem, isso são conversas que temos na COP. Né? Tem um grupo de professores que se ocupa disso. Quer dizer, a projeção do CMS, com a projeção de como a folha caminha, nós vamos ter um cruzamento disso muito em breve. Né? Evidentemente, tomando cuidados devidos para que as coisas não fujam de controle como é até então. Quer dizer, eu entendo que nós teremos, de fato, que nos preocuparmos com o orçamento, mas como todo reitor deve fazer, independente da quantidade de dinheiro que tem. Primeiro, ouvindo prioridades e investindo nas prioridades. Não vamos tomar atitudes intempestivas de pegar, gastar, investir milhões e milhões de reais em algo que a comunidade não julga prioritário. Então, o que vai ocorrer é que nós teremos um pacto na universidade. Vamos chamar todos os atores, vamos definir as prioridades. Se tivermos que apertar o sapato, todo mundo vai saber onde vai doer esse aperto. Mas isso vai ser pactuado com a comunidade e vamos, evidentemente, trabalhar conjunto, porque eu tenho certeza que a economia nossa, brasileira e do estado de São Paulo, vai reagir nesses próximos anos em vista dos indicadores que estão apresentados, né, nos canais especializados. Apesar, então, professores, dessa dificuldade de orçamento, tem duas questões também que são sempre colocadas e que exigem dinheiro. Uma delas é a questão dos rankings, né, que hoje servem como referência de posição internacional da universidade. A USP esse ano
saiu das 200 melhores universidades do mundo, mais bem posicionadas, hoje está acima dos 250. A questão do ranking é a questão da expansão da universidade, que muitas pessoas dizem, inclusive, que se contrapõe. Você expandindo, você tem maior dificuldade de manter o foco da universidade, a excelência da universidade e a posição no ranking, né? Como é que vocês vão lidar com essa questão do ranking, do investimento da universidade em relação ao mundo, né, às outras universidades do mundo, e em relação à expansão da universidade, né? São duas questões importantes. Professor? Bom, a questão da expansão da comunidade, da universidade. Quer dizer, o que acontece? Existe uma pressão muito grande da sociedade paulista, sobretudo, para aumento da quantidade de vagas no ensino superior público. Agora, essa expansão do ensino superior público não pode ser suportada pela USP. A USP não tem condição de absorver toda essa expansão. Isso deve ser uma política de Estado, a meu ver. Quer dizer, todos os atores desse processo são USP, Unicamp, Unesp e também o Centro Paula Souza, junto com o governo do Estado, nós devemos fazer um plano de expansão do ensino público paulista. E aí, de fato, ver quais são os recursos necessários e tomar uma decisão. Sem dúvida, o crescimento desordenado compromete a qualidade. Nós somos uma universidade que aspiramos a ser uma universidade de classe mundial, mas estamos com uma quantidade de alunos completamente diferente do que uma universidade de classe mundial tem. Nós temos 4 vezes mais, em média, alunos do que uma universidade de classe mundial. De modo que é muito difícil chegar a esse nível com essa quantidade de alunos. Se nós aumentarmos um pouco mais, viraremos uma universidade de massa. Aí nem avaliada ela é. Você comentou os rankings. A penalização nossa maior foi no ensino. Nós não investimos no ensino. Então não existe ensino em inglês. Que devia ser uma preocupação imediata, porque isso já está sendo comentado há muitos anos. Nós tivemos queda na pesquisa também. Mas o ensino foi, a meu ver, fundamental. Na pesquisa, nosso número de citações não foi adequado. Mas, evidentemente, pode ter aí uma fase de trabalho, o resultado vai aparecer mais tarde. Mas o ensino foi o grande penalizador, vamos chamar assim, pelo fato de que foi investido uma quantidade enorme de recursos em pesquisa na universidade e no ensino não foi investido uma fração disso. Isso é um problema, porque mostra que só a pesquisa é importante para a universidade e o ensino não. A comunidade enxergou isso. Até nas avaliações isso se reflete. Aquele professor que se dedica ao ensino, ele não é tão bem avaliado como aquele que se dedica à pesquisa. Nós queremos que as coisas sejam equilibradas. Que nós tenhamos, de fato, um investimento equilibrado. A pesquisa é fundamental para a universidade, mas o ensino também. Esse é fundamental para a sociedade. De fato, a decisão sobre o tamanho da universidade não é tomada integralmente dentro da universidade. Nós temos um regime que estabelece que 5%, 5,0295, vai para a USP e outros percentuais para as outras duas. E toda vez que cresce o ICMS, teremos mais recursos. Se num horizonte longo o ICMS vai crescer 20%, 30%, 40%, virão dessa ordem de recursos. Nós podemos não crescer, não oferecer mais recursos para a sociedade, resultados do nosso trabalho, alunos, pesquisas, com crescimento do ICMS persistente? Na nossa opinião, não. Precisa ter, como o professor Cardoso, um entendimento entre as universidades e o governo do Estado para que, se crescer muito o ICMS, talvez queiramos criar outra universidade, o que significaria abrir mão do percentual atual por USP, Unicamp e Unesp. Essa discussão não está madura. Ninguém fala em abrir mão de recursos. Enquanto não abrirmos mão de recursos, nós teremos que crescer, sim. Crescemos nos últimos anos e devemos crescer modestamente nos próximos anos em termos de volume de recursos. Então, precisaremos crescer na graduação, com mais vagas, com maior eficiência,
na pesquisa com maior produção, de melhor qualidade, nas atividades culturais, e é isso que nós propomos fazer, nossa chapa. Vamos crescer em todas as direções, modestamente. Não nos assusta o tamanho que nós temos, ele é grande, mas saberemos lidar com ele, como dobramos de tamanho em termos de vagas nos últimos 25 ou 30 anos, sem nenhuma perda, pelo contrário, com grandes ganhos de eficiência. Rankings, a gente não deve dar tanta atenção para os rankings. Houve um período que cresceu, todos os rankings apontavam numa direção, e esse ano do Times Higher Education, um indicador importante, mostra uma queda. Isso mostra mais a fragilidade dos indicadores do que a queda da USP, propriamente dita. Devemos olhar bem para os rankings, eles nos auxiliam, mas não é tudo. Eles são excessivamente agregativos, não dão conta do que é uma universidade pública na América Latina, não entendem bem, não têm boas informações sobre a qualidade do nosso ensino, a qualidade da nossa pesquisa não é alta do ponto de vista internacional, nem é muito bem reconhecida por publicações em língua portuguesa, coisas dessa ordem. Então, não me assusta essas pequenas variações de índice. Como economista, eu diria, quando tem um ranking de competitividade do país que muda muito de ano a ano, e os países não mudam tanto de ano a ano, assim como as universidades não mudam tanto de ano a ano, isso é um problema dos índices mais do que nós. A USP vai indo bem de uma maneira geral e deverá continuar indo bem se souber lidar com suas contas. Professores, nosso tempo infelizmente esgotou. Quero agradecer a presença de vocês aqui na TV Estadão e boa sorte no pleito do dia 19. Muito obrigado pela presença. E até a próxima. Até a próxima. Eles desejam boa sorte para todos. Boa sorte para todos. Obrigado.